Bom, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios da SP Rio Mais, aqui em São José dos Campos, o deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury, que participa conosco dessa entrevista, também de forma remota, o jornalista José Guilherme Ferreira. Deputado, muito bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à SP Rio Mais, ao Jornal Abre Aspas. Oi, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia aos amigos da SP Rio, bom dia ao Zé Guilherme aí que está remotamente, é um prazer estar com vocês de novo. Prazer, já tive a oportunidade da gente conversar também, né, algumas outras vezes. E agora num cenário que não tem como não comentar, que movimentou a região toda aqui, né, com relação à desfiliação do PSDB de uma figura importante do cenário político aqui nosso, regional, que é o prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute, se filiando aí ao PSDB, partido do Gilberto Kassab, um partido um pouco mais de centro ali naquela questão. O senhor, com a sua experiência ao ter já administrado a cidade, o senhor foi prefeito em 2004, depois reeleito em 2008, deputado federal eleito com o maior número de votos aqui na cidade, tem um prestígio aqui na cidade e conhece, né, tem uma visão panorâmica de São José dos Campos como uma pessoa, como uma figura importante, mas também como um administrador público, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, com toda essa bagagem que o senhor tem, como é que o senhor analisa essa decisão do prefeito Felício Ramute? Ah, legal. Olha, o Felício é um amigo nosso, nós os apoiamos, né? Eu, o Emanuel, todo o nosso grupo, está fazendo uma ótima gestão em São José e ele nos procurou. Falou, olha, eu estou com vontade de partir para um projeto eleitoral, né? Ser candidato a governador. Nós falamos para ele, olha, Felício, nós avaliamos no primeiro momento, não foi de bate-pronto, não. A gente avaliou, fez uma série de análises, conversamos com algumas pessoas e, baseado na minha experiência como prefeito, do Emanuel como prefeito e uma série de pessoas também experientes, né? Algumas pessoas jornalistas e tudo mais, a gente chegou para ele e falou, Felício, não renuncie, né? Não abandone, a explicar para as pessoas, né? Para ser candidato a governador, você tem que abandonar a prefeitura. Tem que renunciar. E ele foi eleito agora, né? Ou seja, para o segundo mandato, foi reeleito agora, ou seja, ele está com 1 ano e 20 dias de mandato, hoje 1 ano e 21 dias de mandato. Nós falamos para ele, Felício, não renuncie. O privilégio de ser prefeito é um grande orgulho ser prefeito de São José. É uma cidade fantástica, deu esse privilégio para mim, eu fui honrado com o voto das pessoas, o Emanuel também. Agora deu para você isso, né? Poxa, termina o seu mandato, né? Você tem mais 3 anos de mandato pela frente, está fazendo boas coisas, você vai fazer muito mais boas coisas ainda para a cidade. E aí depois você sair daqui, né? Você aventura com qualquer projeto político que você quiser, não tem nenhum problema. Mas termina o seu mandato, né? Porque a gente acha que não é correto você ir para a eleição e largar mandato no meio do caminho, né? Então, nós comentamos isso com ele, tá certo? E então a gente viu com muita tristeza, né, a decisão dele de abandonar a prefeitura. E por quê? O que eu volto a dizer? Porque está fazendo uma boa gestão. Se fosse um governo desastroso, nós íamos torcer para ir embora mesmo, mas não é o caso, né? E tem a questão também do assumir compromisso, né, na rua, entendeu? Eu e o Emanuel, nós fomos à rua, né, assumimos compromisso, né, de que tem um candidato que ia governar a cidade 4 anos, né? Ele também fez isso, né? Ele também fez isso, então tem um impacto. Então esse foi o nosso, nós o aconselhamos a não renunciar e ele tomou decisão, comunicou a nós que tomou decisão que vai largar a prefeitura, né? Então por isso que a gente ficou bastante triste. Zé Guilherme? Então, bom dia, Eduardo, bom dia. Bom dia, Zé Guilherme. O prefeito, ao sair do PSDB, ele expôs aí a questão de falta de espaço no PSDB de uma maneira mais ampla, né? Quer dizer, ele reclamava de que o PSDB aqui da cidade e regional não tinham uma voz marcante no partido de uma maneira mais nacional. Eu queria saber se o senhor compartilha dessa visão, né? E o próprio Felício Ramute, ontem numa entrevista na Band Vale, diz que chegará também a hora da sua decisão, do deputado, né? Da sua decisão em relação a ficar ou não no PSDB. É isso mesmo?
José, essa questão partidária para nós foi secundária, né? Nós, na verdade, dissemos ao Felício que a questão partidária, para nós em São José, sempre foi secundária. O partido nunca foi fim para a gente aqui. O partido é um meio de você ajudar a cidade, porque no sistema democrático você precisa de um partido para se apresentar e ser candidato. Então, a questão partidária para nós nunca foi a mais importante. Volto a dizer, a questão é largar a prefeitura. Quanto ao descontentamento do PSDB, temos descontentamentos comuns e públicos. Eu, Felício, o Emanuel, descontentamento não entre nós, em relação ao PSDB. Né? Então, por exemplo, aliás, partido político, se você analisar, não tem nenhum partido político que não sofra grandes críticas. Né? Hoje o quadro eleitoral brasileiro está muito bagunçado. Você não vai encontrar nenhum partido político que não tenha um cara, um político com algum tipo de mácula, algum tipo de acusação. Como você tem também pessoas positivas em todos os partidos. Então, a questão partidária, ela para nós estava em segundo plano. Está em segundo plano. O nosso contentamento com o PSDB é latente. Nós não apoiamos nem na prévia última o governador de São Paulo como candidato a presidente. Nós apoiamos o Eduardo Leite. Então isso já mostrava um certo descontentamento da nossa parte com o partido. Agora, gente, partido perfeito vai ter em nenhum lugar. Qualquer partido que você vai ter um cara lá acusado de corrupção ou um corrupto, né? Porque está muito bagunçado esse tipo de coisa. Então, você falar, olha, agora estou puro porque estou no partido tal, não é verdade. Você tem que ser puro, você tem que estar convicto de que você acredita e dos valores que você defende. Nesse momento da vida nacional. Pelo menos é o que nós acreditamos, né? O que a gente sempre acreditou e a gente tem debatido. Então a gente, por exemplo, quando está no partido, a gente não abaixa a cabeça, a gente luta no partido para que ele melhore. Vou dar um exemplo, quando o Aécio foi gravado com aquelas coisas lá há uns anos atrás, eu fui o primeiro deputado federal do Brasil que pediu o afastamento dele. No dia seguinte, eu aguardei algumas horas a explicação dele, porque todo mundo pegou o vídeo pela televisão, não sabia do que se tratava. Como ele não se explicou, eu vi na minha rede social, na época era o Facebook, e falei, defendi o afastamento dele. Foi o primeiro deputado. Né? Quando o Fernando Henrique fica passando a mão no Lula toda hora, relevando a corrupção que o Lula patrocinou, nós criticamos. Né? Quando o governador de São Paulo, na verdade, interviu nas cidades em relação à pandemia, não permitindo que os prefeitos de todas as cidades pudessem arbitrar quem fechava e quem abria, nós fomos contra. Então, nós não somos cordeiros quando nós achamos que temos divergência. Né? Por exemplo, quando o João Dória, quando o José Serra deixou a prefeitura da capital para ser candidato ao governo do Estado, nós fomos contra. Quando o João Dória deixou a prefeitura para ser candidato ao governo do Estado, nós fomos contra. Então, nós nunca aqui colocamos o rabo entre as pernas quando a gente acha que tem alguma coisa equivocada. Aliás, se a gente for criticar os outros partidos, vamos ficar aqui, né? Os outros partidos têm problemas muito maiores que o nosso, inclusive, né? De corrupção, esse tipo de coisa. Então, todos os partidos têm problemas. Mas para nós o que era importante é o legado, o fato de você cumprir mandatos que você assume na eleição, né? Porque se você não educa as pessoas a fazer isso, né, vira um vale tudo na política, que é coisa que a gente, mesmo bem intencionado, você vai passar o sinal de que vale tudo na política. Aí você pode ser comparado com políticos que, na verdade, não têm a intenção de ajudar na política. Então você não pode, nós temos que ser fiéis aos nossos valores e à forma como a gente faz, em qualquer partido, independente de qualquer partido. O que vale é a sua postura. Você pegar carimbos de partido hoje é muito difícil. Falar, aquele cara está no partido tal, né? Aquele cara é honesto no partido tal. Não vai ter isso. Aquele cara é desonesto porque está no partido tal. Não vai ter isso também. Você tem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer partido. Agora, a questão é que, diante da saída do Felício, o senhor volta a ter um papel muito importante na articulação do partido na cidade, né? Como é que estão essas conversas com seus pares aí do PSDB? Olha, como nós fomos surpreendidos, né? Nós tínhamos a expectativa que o Felício não renunciasse, não largasse a prefeitura, nós fomos surpreendidos, né? Não surpreendidos, ele conversou com a gente nas duas últimas semanas, mas não era pública essa conversa. Então a gente tinha expectativa de que ele não ia embarcar nessa.
Então, como na verdade nós fomos surpreendidos realmente quando ele tomou a decisão, nós agora vamos fazer uma análise, nós vamos fazer o que devia ter sido feito antes, que é compartilhar com as pessoas que nos apoiam, né, um grupo muito grande de pessoas que nos apoiam, para decidir os próximos rumos, né, o que eles pensam, o que nós devemos fazer. É óbvio que eu tenho algumas informações privilegiadas, porque eu estou em Brasília, eu estou em São Paulo, os grandes líderes acabam falando comigo toda hora, eu tenho informações privilegiadas, né? Privilegiadas, gente, eu tenho informações que outras pessoas não têm, porque as pessoas falam comigo, né? Então toda hora nós estamos analisando o quadro nacional, eu até posso compartilhar alguma coisa com vocês, mas em relação ao quadro nacional, eu acho que o jeito que está não vai ficar, vai ter uma grande mudança, na minha opinião. Então, por exemplo, as candidaturas, por exemplo, na minha opinião, baseado no que eu converso com amigos meus em Brasília, a candidatura do Moro, do Sérgio Moro, a candidatura do governador de São Paulo, a candidatura da Simone Tebet do MDB, estou citando só os três, porque o Moro é o que está melhor nas pesquisas, depois do Lula e Bolsonaro, e depois o governador de São Paulo sempre, qualquer governador de São Paulo sempre é muito forte, né? Sempre tem tem uma força, e o MDB sempre foi um partido muito grande no Brasil, né? Então a Simone Tebet, que é uma excelente pessoa, que eu conheço também. Eu acho que essas três candidaturas e mais algumas vão migrar para uma única candidatura até a eleição, eu acredito. É impossível ficar tão pulverizado assim, porque são poucos pontos percentuais disponíveis para uma disputa polarizada, onde você tem o Lula liderando, o Bolsonaro bem mais atrás, mas é um candidato forte, é o presidente da República. Então, eu acredito que esse quadro vai mudar e vai haver uma condensação dessas candidaturas de centro-direita, se não todas, pelo menos algumas vão se condensar em uma única candidatura. Então, esse quadro vai mudar bastante e é impossível qualquer pessoa tomar uma decisão hoje baseado nisso. Um segundo ponto, Zé Guilherme, tem uma novidade na lei que só o político e o jornalista prestam atenção, a população não presta atenção nisso. Acabou a coligação partidária, não existe coligação, então vai ter uma mega mudança de partidos no Brasil todo. Deputados em partidos muito pequenos vão ter que migrar para partidos médios e grandes. Deputados de partidos médios, cujo estado, na verdade, não tem candidato a governador, não vai ter chapa para ele disputar. Chapa é o seguinte, gente, tem que ter 30, 40 deputados numa chapa para poder eleger né? Não tem esse número de candidatos naquele partido, que tem um monte, são 36 partidos. Então, vai ter uma mega migração. Como é que sobreviviam? Eles coligavam partidos pequenos com partidos grandes e sobreviviam. Acabou isso, não existe mais a coligação pela primeira vez nessa eleição. Então, você vai ter um mega rearranjo, né, que também torna tudo instável. Então, você tem candidaturas a presidente ainda, na minha opinião, vão ser modificadas. Você tem uma mega migração de deputados, vai acontecer em abril, no Brasil todo, principalmente estados menores. Então você tem uma mudança brutal que vai acontecer e é muito difícil alguém tomar alguma decisão, arriscar o que vai acontecer com o Brasil com tanta antecedência, na minha opinião. Deputado, nós temos... Rodrigo vai falar com você. Ok, desculpa, Zé. Deputado, nós temos aqui uma participação do Isaías Santana, que é o prefeito de Jacareí, outro político também de grande relevância aí do partido na nossa região, que comentou também sobre o assunto. Na verdade, o Isaías também faz parte do grupo que apoiou, né, o Eduardo Leite durante as prévias do PSDB à presidência. Ele fez uma gravação gentilmente aqui para a SP Rio Mais, a gente vai acompanhar juntos. Bom dia, amigos da SP Rio Mais. Cumprimento especial ao nosso querido deputado Eduardo Cury. Aliás, um cumprimento e um agradecimento pela importância do Eduardo Cury para a nossa região, a presença dele em Brasília. Não só os investimentos em Jacareí, que foram nesses 4 anos mais de 15 milhões, mas a importância do Eduardo Cury na relação com os ministérios. Tudo que Jacareí conseguiu de investimento federal, de facilidade nos investimentos federais, do destaque, a duplicação da nossa estação de tratamento, se deveu ao prestígio e ao trabalho intenso do nosso deputado Eduardo Cury. O Eduardo é muito respeitado em Brasília. Primeiro porque ele não faz oposição ao Brasil, nem oposição por oposição. Ele pontua seus pontos de vista e abre um diálogo construtivo com todos os ministérios, com todos os deputados, todas as bancadas. Por isso ele é tão respeitado. É a voz do Vale no Brasil, a partir de Brasília. Meus cumprimentos, Eduardo, pelo seu brilhante trabalho e permita Deus que você continue honrando como tem feito cada voto, cada apoio e o apoio do nosso povo do Vale do Paraíba. Olha, mas vamos falar um pouquinho de política, né? É esse o objetivo.
eu quero deixar bem claro que sigo e acompanho a liderança política do nosso querido Eduardo Cury. E vamos discutir, vamos conversar. Não está confortável para ninguém estar no PSDB, mas também não há nenhum partido, nenhum movimento em São Paulo, no Brasil, que nos entusiasme. Vamos esperar o processo eleitoral se definir de forma mais clara, na esfera federal, na esfera estadual, e vamos discutir, tendo a acompanhar o deputado Eduardo Cury. Entendo a posição do prefeito Felício, acho que seria mais prudente ter esperado para que o bloco todo decidisse, principalmente os nossos dois grandes líderes, Emanuel e Eduardo Cury, mas também entendo a ansiedade para decidir, para resolver logo. E desejo boa sorte, do fundo do coração, ao Felício. Independentemente de estarmos no mesmo partido, nós somos do mesmo lado, estamos do mesmo lado. A boa política, a política com responsabilidade, a política com resultado e a política com ética. Isso, onde estivermos, continuaremos estando do mesmo lado. Muito bem, mensagem aí do prefeito Isaías, elogiando também essa questão mesmo do caminho, né, da sua liderança aí e dessa presença de Emanuel e Eduardo nesse cenário todo. Olha, eu agradecer, o Isaías foi generoso comigo, né? Estou suspeito, o Isaías está fazendo um grande trabalho em Jacareí, da mesma forma que o Felício está fazendo em São José. E o Isaías também está com a gente desde o começo, desde que a gente começou a fazer militância política, no final da década de 80, o Isaías estava junto com a gente, como militante. Não tinha cargo, nós não tínhamos cargo nenhum, não tínhamos nenhuma eleição, nem o Isaías também. Nós estávamos nas ruas conversando com as pessoas, tentando mobilizá-las para tentar mudar o Brasil. Então, agradeço as palavras do Isaías. E é isso, independente de partidos, Rodrigo, nós aqui no Vale do Paraíba, você tem um grupo de prefeitos muito bons aqui no Vale do Paraíba também, lideranças como, por exemplo, o Ortiz em Taubaté, que não está sem mandato, mas fez um grande trabalho como prefeito, né? E deve ser, tomara que ele seja candidato a deputado também, o Ortiz Júnior. Então você tem grandes lideranças aqui que, independente de qualquer partido, tem que ser valorizadas. As pessoas brincam comigo, Eduardo, quantos prefeitos tem o PSDB no Vale? Olha, eu quero que a minha região tenha bons prefeitos. Se na verdade todos são bons prefeitos e são do PSDB, eu bato palma também, né? Se for um prefeito ruim do meu partido e um prefeito bom de outro partido, eu bato palma para o prefeito bom do outro partido. Então, as coisas melhoram, você ter pessoas competentes, trabalhadoras, compromissadas, isso independente de partido. É natural, como o PSDB nasceu, ele era um partido forte, e o Vale sempre teve um grande número de prefeitos do PSDB. Coincidentemente, né, quando eu fui prefeito, você tinha Taubaté aqui, agora Jacareí e tal. Mas a questão partidária, hoje, na minha opinião, ficou em segundo plano, né? A população nem está olhando, com todo respeito, nem está olhando muito para isso, está olhando muito para as pessoas, né? Olha, eu confio nesse cara ou não confio nesse cara, né? Esse cara faz um bom trabalho ou não faz um bom trabalho. Então, eu acho que nós temos que nos ater a isso. Deputado, a gente viu na fala do Isaías e também na sua fala muito essa questão de respeitar a decisão, claro, do Felício, né, e apoiá-lo no caso, mas também dessa surpresa, de certo modo, mas de uma certa forma mostrando que pode ter sido antecipado demais, de repente. A gente sabe que com vereadores, por exemplo, se acontecer isso, eles perdem o mandato, mas no caso de um prefeito não há essa perda, né, por conta disso. Mas o senhor ainda analisa que pode ter sido uma antecipação, ele poderia ter aguentado um pouquinho mais para poder cumprir o seu mandato e se filiar, no caso aí, mudar de partido, porque esse movimento fica claro que há uma intenção de postular o governo do estado, né? De postular possivelmente por conta dessa lista de nomes aí que o Gilberto Kassab anunciou recentemente aí se eu não me engano, acho que na revista Veja que saiu essa publicação. Apesar do Felício dizer constantemente que não está cogitando isso, mas parece-me que é um movimento claro aí diante da decisão dele de se filiar a outro partido. Foi um movimento antecipado na visão de vocês dois, na sua visão? Olha, o Felício, como uma pessoa educada, ele não quer, na verdade, ferir suscetibilidades de um partido que ele mudou agora. Eu estou dando as informações baseado no que ele falou pra gente. Ele nos procurou e falou, olha, eu fui convidado para ser candidato a governador e estou a fim de abandonar a prefeitura para arriscar isso aí. Nós falamos para ele, Felício, nem vamos analisar a questão eleitoral, se você tem chance, se vai ser bom, se vai ser... Nós nem olhamos.
A gente acha que você não deve renunciar a largar a prefeitura. Esse foi o ponto principal. Resumindo, gente, o ponto que nos diverte do Felício é isso, entendeu? Você quer ir para outro partido, se o Isaías quiser para outro partido, isso não é problema, entendeu? A questão a gente entende, eu, Emanuel e esse grupo de pessoas que, na verdade, que lideramos esse processo durante tanto tempo, e hoje o Felício está na prefeitura, a gente sempre bateu nessa questão de que a cidade é muito mais importante do que qualquer projeto político. O amor que a gente tem pela cidade, aquilo que a gente lutou, porque esse grupo só é reconhecido hoje porque passou pela prefeitura e as pessoas falaram, esses caras aí fizeram alguma coisa, a gente gostou desses caras. Né? Se a gente estivesse em casa, ninguém teria dado esse apoio para a gente. Então você não pode jogar isso fora em troca de projetos, em troca de projetos eleitorais. Então o conselho que a gente deu foi exatamente esse, desculpa, Rodrigo. Olha, cumpra o mandato, né? Você honra o que você falou com as pessoas na rua. Daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, ó, que você cumprir seu mandato, puxa, você faz o que você quiser, pô, entendeu? Inclusive nada, né? Outro dia a Merkel, né, falou assim, e agora, a Merkel, ex-primeira-ministra, sou fã dela, da Alemanha, depois de 4 mandatos, ela não quis mais disputar nada. E aí perguntaram, e você vai dar palestra, você vai para a ONU, você vai, eu não vou fazer nada. Ela tem direito, porque o que ela fez pela Alemanha e pelo mundo, nesse período todo, colaborou com o mundo, é fantástico. Então, foi isso mais que a gente falou para o Felício. Felício, cumpre o mandato, depois você faz o que você quiser. Né? Mas acho que diante da juventude dele ainda há muito ainda pela frente aí por poder trabalhar, né, na área da política. Mas só para a gente finalizar aqui, o senhor comentou um pouquinho dos bastidores dessa reunião e tudo mais, dessas conversas com o partido, com o Felício, mas essa insatisfação que existe dentro do partido, que é ok, normal, né, comum, nenhum partido, como você mesmo falou, é perfeito, pode fazer com que o senhor também se desfilie do partido em algum momento, mesmo mesmo o senhor tendo presença ali aconselhando o prefeito e também se mostrando como uma liderança à frente aqui do partido, defendendo, né, o PSDB, mas como o senhor falou, né, as pessoas estão olhando mais para o candidato e não para o próprio partido, mas isso pode caminhar para uma possível desfiliação diante dessas constantes insatisfações do senhor? Rodrigo, dentro do quadro nacional, né, eu posso inclusive não ser candidato a nada, posso não querer ser candidato a nada mais, porque eu tenho uma questão pessoal que é o seguinte, eu só faço uma coisa se eu acho que eu posso ajudar. Eu nunca vou na casa de alguém sem ser convidado, eu só faço o seguinte, eu posso ajudar, vou. Se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar, não fico enchendo a paciência de ninguém. É um jeito pessoal meu, não quer dizer que esse jeito é certo, é o meu jeito. Eu sou uma pessoa, eu não gosto de incomodar ninguém. Então eu fui candidato a prefeito, porque o meu grupo na época, o Emanuel falou, olha, Eduardo, você tem jeito para isso e nós vamos precisar de você. Eu fui, depois fui reeleito. Né? Depois eu fui deputado da mesma forma. Eu falei, o Emanuel era deputado, eu falei, Emanuel, você tem que continuar, você é um grande líder. Ele falou, não, Eduardo, eu não quero mais ser deputado. Né? Eu acho que por um momento você tem um perfil melhor do que eu para esse momento, né? E seja deputado. Eu consultei as pessoas, tá certo? E falei, então vou colocar meu nome. E as pessoas acabaram carinhosamente me apoiando nas urnas e eu fui eleito 2 vezes. Eu, para ser candidato, eu tenho que estar motivado. Primeiro eu tenho que olhar o seguinte, tem gente que quer que eu seja candidato? Não posso ser candidato em mim mesmo, eu inventar e ser candidato. Isso não existe para mim. Se é isso, eu vou cuidar das minhas filhas, eu vou cuidar da minha família. Porque em que pese um deputado receber um salário, e eu sou muito grato ao salário que eu recebo, um bom salário que eu recebo, né? Eu não faço isso pelo salário, eu faço pela missão de ajudar, porque tem muito sacrifício pessoal. As motivações. Então, primeiro é saber o seguinte, eu ajudo, né, a nossa região, qual o problema hoje que tem que me dá muita responsabilidade? Entrou um grande número de deputados, lacradores, são bons de lacração de internet, mas não sabe nem onde fica o Vale do Paraíba, não sabe nem aonde não sabe nem onde fica Jacareí, não sabe onde fica Silveiras, né? Então, eu sou um deputado que ajudo muito as cidades. Todo ano eu mando R$1 milhão para o GAC, Hospital das Crianças com Câncer. Agora o INPE estava com problema, eu mandei R$1 milhão para lá. Então, eu tenho um compromisso muito grande com a região. Eu sou o único deputado da região eleito com votos da região. Né? Não, viu? Existem outros bons deputados, eu estou dizendo com essa característica, que mora na região e que foi eleito da região, eu sou o único. Então isso me dá, não me tira o sono à noite, saber, será que eu preciso correr e trabalhar todo dia para ajudar a região. Então, se eu sentir que eu sou útil, ótimo. Se eu achar que eu não sou útil, que o momento está muito bagunçado, só tem candidato a presidente picareta, tá certo? Eu estou exagerando um pouco aqui, mas olha, nenhum candidato a presidente nos inspira, né?
que na verdade a cidade está em risco, ou seja, o trabalho que nós vamos dar está sob risco, né? A população está descontente, não é o caso, a população não está descontente não, a população de São José está contente, eu só estou contando o seguinte, se fizer isso, aí eu falo, não há o que fazer, tá certo? Então, quanto a isso, Rodrigo, nós vamos decidir, nós vamos ouvir todas as pessoas que gostam da gente e nós vamos avaliar o quadro. Mas é importante, pela primeira vez, não é só questão local, nós temos uma questão nacional importante. Tudo influencia, né? Uma questão nacional, você tem um candidato à frente das pesquisas que é o Lula, eu vejo com muito perigo, porque na verdade, na época deles montaram um grande esquema de corrupção e eles não reconhecem até hoje, eles passam por cima disso, eu tenho muito medo de que isso retorne. Então, eu como líder e que represento pessoas, eu tenho essa preocupação. Então, as três coisas têm que estar conectadas para mim. A questão nacional, lógico, a questão estadual também, mas a questão local, né, o trabalho que está sendo feito em São José, e logicamente a gente ficou triste, o abandono do Felício. É importante dizer, volto a dizer, se o Felício estiver fazendo mau governo, né, a gente queria que ele fosse embora. A gente só fica triste, né, de ele abandonar a prefeitura, porque a gente acha que está fazendo um bom governo e se ele ficasse mais 3 anos, ele ia poder fazer mais coisas e aí depois ele poderia fazer qualquer projeto eleitoral que ele quisesse. Muito bem. Neste momento, o senhor está motivado a continuar seguindo e de repente, se as eleições fossem hoje, o senhor estaria como candidato? Não, eu fiquei, o nosso grupo ficou meio sem chão, A gente não sabe se tem risco para a prefeitura, para a cidade de São José. A gente não sabe como as pessoas vão encarar isso, entendeu? Então, eu não sei se vão encarar, entendeu? Então, nós vamos ter uma série de reuniões, né, de todo mundo que... Bem, o pessoal, está convidado até o pessoal que foi PSD, não tem nenhum problema com isso não. Todo mundo que gosta desse trabalho nosso aqui em São José, nós vamos ouvir essas pessoas para decidir os próximos passos, ou seja, se vale a pena continuar, qual é o caminho, quem é que nós vamos quem que nós vamos apoiar, tá certo? Não, nós vamos incentivar o quê? Eu incentivo hoje, lá em Brasília, eu estou trabalhando com um grupo de pessoas para que tenhamos uma única candidatura do Centro Democrático, tá? Desse centro aí, nós estamos trabalhando para isso. Agora, o nosso poder é limitado, eu sou um deputado entre 513, muita gente só fica olhando o próprio umbigo, né? Então, tudo isso para nós vai entrar, nós vamos botar tudo no liquidificador, botar tudo, compartilhar com as pessoas aqui, e aí sim, lá na frente nós vamos tomar uma decisão para saber quais os próximos passos. Tem muito chão ainda pela frente, então. Tem muitas cenas porque a cena política brasileira está muito confusa, né? Com certeza. Muito radicalizada e muito confusa, né? Muito bem, eleições 2022 prometem e a gente vai acompanhar, nós estaremos na cobertura dessas eleições. Deputado, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui, bons trabalhos, um ótimo ano para o senhor. Obrigado, Rodrigo, Zé Guilherme, que está longe da gente, e a todos os amigos da SPRI, é um prazer estar com vocês aqui.